eu sou a Lila, Head de Marca aqui da ASUS, e hoje a gente vai ter mais um outro papo sobre infância segura. A convidada é a Redarzi, produtora de conteúdo e mãe da Malu. Muito obrigada, Rê, por você estar aqui. Estamos muito felizes que você topou esse papo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho mais da nossa história com vocês e falar sobre temas tão importantes, né? Que bom, obrigada a você pela presença. Vamos começar o papo, então, falando da chegada da Malu. Me conta um pouco como que foi essa história, desde o começo da gravidez, você sempre quis ser mãe, é uma coisa que, enfim, não foi muito planejada. Me conta um pouco como foi a chegada da Malu na sua vida. Então, foi eu sempre quis ter uma família, e o Pedro também, meu marido, sempre quis ser pai, e a gente planejou engravidar tudo certinho. E aí até muita gente fala, nossa, mas vocês planejaram engravidar no meio da pandemia? Na verdade, foi bem no início, a gente não tinha noção, né? Hoje, a gente pensando em tudo que a Covid, né, causou, nossa, foi uma loucura. Mas na época foi logo no iniciozinho. Então, a gente ficou super feliz quando a gente conseguiu engravidar. Foi muito rápido também. E, enfim, a gravidez fluiu super bem, não tinha nenhuma intercorrência. Nos primeiros exames, estava tudo certo, mas com 27 semanas, e daí eu digo que foi um sexto sentido, não sei exatamente o que foi, mas eu tive Covid, né, com 27 semanas, 6 meses, no iniciozinho dos 6 meses, e assim que acabou, que eu acabei de sentir os sintomas, num dia a gente acordou e eu falei, poxa, a gente tá bem, porque a gente ficou 15 dias quase trancados dentro de casa, eu e o Pedro, no meio do Natal, e nesse dia eu falei, ai, nossa, tô me sentindo bem já, vamos pra piscina e tal, e a gente passou um dia super bem na piscina, feliz, pegando sol. Eu até fiz um post, eu lembro assim, eu falei, nossa, obrigada, porque deu tudo certo, a gente tá bem, a gente tá saudável. E aí, no decorrer desse dia, eu comecei a sentir que ela não tava mexendo tanto, e ela era um bebê que mexia demais na barriga. E aí, eu digo que esse foi a nossa primeira parceria, assim, de pai e mãe, né? Porque eu comecei a sentir, nossa, tá estranho. E aí eu falei, Pedro, tá estranho. E aí, nas primeiras vezes que eu falei, ele falou, deve ser coisa da sua cabeça, vamos ver mais um pouquinho. E mandei mensagem pra minha médica. A minha médica falou, come um docinho, porque às vezes é normal, não mexa tanto. Mas sabe quando você tem alguma coisa na cabeça e fala assim, cara, não tá normal. E eu acho que isso é muito coisa de mãe, assim. E quando eu falei de novo isso pra ele, daí eu já tava angustiada, ele falou, se você tá angustiada, a gente vai ver o que é isso, porque você não pode dormir angustiada. Não foi nem porque ele achava que tinha alguma coisa errada, porque realmente ele falou, você não precisa dormir angustiado, vamos ali no médico. E aí a gente foi na maternidade, e aí foi assim, eu sentei pra fazer o exame, ela botou a ultra no meu, resumindo, né, teve uma triagem e tudo mais, mas quando ela botou a ultra na minha barriga, a médica, ela falou, olha, esse bebê tá vivo, ela tá viva, o coração tá batendo, mas o coração dela tá parando e a gente precisa subir agora pra sala de parto, tipo, não tem como esperar. E assim, a gente tava de pijama praticamente, porque a gente realmente falou, vamos ali rapidinho ver. E aí foi aquela loucura, a gente subiu, acho que foi, né, o dia mais assustador da minha vida. Não lembro de muita coisa, foi um parto que eu não tenho registro nenhum, ela tinha... Estava com 27 semanas, 5 meses, no finalzinho dos 5 meses. E a partir daí, a gente entrou nessa loucura que é a UTI. A gente ficou 11 meses numa UTI neonatal. Ela precisou fazer 14 cirurgias e cada mês era um diagnóstico diferente. Todo mês a gente recebia, olha, a gente acha que ela vai ter sequela, mas a gente não tem certeza. A gente acha que ela não vai enxergar direito. A gente acha que ela não vai... Então, eu digo que foi uma tortura psicológica, assim, meses super assustadores. Mas a gente sempre nessa parceria de, né, pai e mãe ali sempre juntos, com ela também. Eu sempre pensava assim, quando estava muito difícil, eu falava, quem está sofrendo é ela que está vivendo tudo isso, a gente só está aqui para acompanhar. Então, não tem como a gente reclamar e falar que não está aguentando, né? Porque se ela está aguentando, a gente tem que aguentar também. E aí, quando ela teve alta, a gente também com essa cabeça de, tipo, essa menina sofreu muito, ela tem que viver. Então, a gente começou a compartilhar a parte boa, né? Dela conhecendo, que eu digo, ela já conheceu muita coisa ruim da vida. Então, agora é a hora dela conhecer as coisas boas. E aí, a gente começou a compartilhar no Instagram essa vivência dela, ela conhecendo a praia, ela conhecendo a piscina, ela conhecendo a família, porque ela ficou 11 meses em contato, basicamente, com médicos. E aí, começou a dar certo o Instagram. Nem sei te explicar, assim, por quê? Porque eu acho que as pessoas se identificam com a história e torcem por ela, torcem pela gente e acumulou ali um grupo de pessoas muito
do bem, que seguem, que gostam de acompanhar. E hoje a gente compartilha no Instagram a nossa história e esses momentos bons que ela vive, né? Nossa, então a Malu te deu bem mais do que a maternidade, né? Sim, uma lição de vida. Não só pra mim, mas minha família. As pessoas no Instagram falam, nossa, eu hoje vejo a vida de uma outra forma, assim, dou muito mais valor. E eu também, minha régua, eu digo que a minha régua de problemas, ela subiu muito, né? Porque antes eu não tinha tido problema na minha vida. Hoje eu falo assim, problema é algo que a gente não pode resolver. Porque quando você vai para uma UTI, que você vê assim, quando você lida com problemas de saúde, você pode ter todo o dinheiro do mundo, conhecer os médicos mais importantes do mundo, mas tem coisas que não tem solução. Então, assim, quando a gente tem um problema que tem solução, vamos tentar a solução, né? Não reclamar tanto, né? Sim. Não, realmente abriu um novo mundo, Sim. né? E um novo jeito de ver a vida, assim. Então, muito, muito legal acompanhar essa história, acompanhar vocês duas. Eu acho, respondendo a sua pergunta do porquê que deu tão certo, eu acho que é isso. A gente vê verdade no conteúdo de vocês, na história de vocês, no que vocês compartilham. Então, é muito, muito bonito acompanhar a história de vocês. E quando a gente, né, começou a acompanhar seu conteúdo, a gente já fez alguns conteúdos também em parcerias. Uma coisa que passa muito pela nossa cabeça, né, cabeça de um time de pessoas que estão aqui super preocupados em conversar sobre parentalidade, conversar sobre como o seguro de vida pode ser um aliado para essa mãe, para esse pai. A gente conversa bastante sobre pressão, né? Porque a gente escuta muito isso de volta também de alguns pais e mães, assim, a pressão materna, né? A pressão enfim, de repente tem uma outra pessoa que depende de você, você tem que fazer, enfim, tudo isso. Como é que isso te bateu, assim? Porque você não só se tornou mãe, como se você se tornou mãe de uma criança atípica, né? Como é que isso foi para você e para o Pedro também? E quais foram as ferramentas e qual é o jeito que vocês estão aprendendo ainda, né? Porque é uma questão que vai ser sempre um aprendizado, mas como é que vocês se reorganizaram para receber essa maternidade? Então, hoje, quando a gente fala de um ser novo, já é, assim, uma responsabilidade para qualquer mãe, né? Um filho que vai depender de mim por muito tempo. Quando a gente fala de uma maternidade atípica, é uma pessoa que vai depender da gente, provavelmente, pelo resto da vida. Então, hoje a gente se preocupa muito em dar esse suporte para ela, caso um dia a gente não esteja mais aqui, a dar tudo que a gente pode, porque, assim, eu e Pedro, a gente conversa muito. A gente sabe que a gente não tem poder de fazer tudo que a gente gostaria por ela, né? Mas, porque tem coisas que não tem. Ela teve lesões cerebrais, não tem como a gente consertar isso. Mas o que a gente pode fazer diante disso? Dar a melhor terapia, dar um melhor tratamento, tudo. A gente precisou fazer uma internação em São Paulo e ficar 3 meses. A gente se mudou, a gente é do Rio, e a gente se mudou para um Airbnb, ficou aqui 3 meses porque a gente entendia que é o melhor para ela. Então, e a gente tem também esse pensamento de, tipo, ela lutou tanto para estar aqui, então a melhor vida que a gente puder dar para ela, a gente vai dar. Quando a gente estiver aqui e quando a gente também não estiver aqui. Então, a gente tem essa consciência, esse planejamento. A gente fala assim, se a gente não estiver aqui hoje, a Malu tem terapia garantida. A gente tem essa preocupação e esse cuidado de planejar não só o momento que a gente está, mas também o momento que a gente não está. Porque a gente vive mais tranquilo. Porque, na verdade, e aí entra também nessa questão do... Tudo que a gente pode evitar né, que eu falo, tem problemas que não tem solução, mas tem problemas que tem. Então, a gente tem essa preocupação de, tipo, meu Deus, ela vai depender de mim para sempre. E se eu não estiver mais aqui, que muitos pais e mães atípicos pensam, e se eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? A gente não pode controlar se a gente vai estar aqui ou se a gente não vai estar aqui. Isso não está sob nosso controle. Mas está sob nosso controle nos resguardar. Pois se um dia a gente não tiver, quem vai cuidar e como vai cuidar? Essa pessoa vai conseguir manter, né, esse padrão de qualidade de atendimentos, de terapias e de tudo? A gente pode fazer isso. A gente tem ferramentas hoje. Então, isso que a gente faz. Porque eu imagino que vocês passaram por uma adaptação, né, de rotina de vocês e de até planejamento financeiro, né? A vida financeira de vocês também deve ter se adaptado. E
E acontece com todos, né, que tem filhos, assim. Muda sempre. Muda né? sempre, né? A adaptação da rotina, do planejamento financeiro. Mas eu acredito, e aí me confirma se eu tô errada ou não, mas eu imagino que a rede de apoio paga por uma criança atípica é bem maior, né, do que de uma criança não atípica. Então, também tem um pouco disso. Tem a rede de apoio familiar, de amigos, emocional, mas também tem uma rede de apoio paga que é importante para manter o desenvolvimento, né, da criança. Sim, ela tem uma equipe enorme de pessoas que cuidam dela. Então, hoje a gente está falando de físio, de fono, de TO, musicoterapeuta, médicos, alergistas, mas assim, muita gente. E a gente costuma achar que a gente tem plano, né? Quem tem plano, a gente tem plano e tá tudo não. O plano não paga tudo. Muitas coisas a gente tem que adiantar para o plano reembolsar depois. E assim, às vezes exames, agora a gente está fazendo um exame genético que custa R$8.000 e o plano vai brigar com a gente até liberar o pagamento, entendeu? Então, a gente tem que adiantar. Então, a gente teve esse impacto na nossa vida, até porque com tudo que aconteceu eu também tive que fechar minha empresa, então hoje só o Pedro que trabalha, mas eu digo que a gente tinha já o Pedro sempre teve essa consciência de planejamento, de organização, e quando a gente começou a namorar, ele me passou muito essa cabeça dele, que eu não tinha. Eu era muito assim, nossa, nada vai acontecer, imprevistos só acontecem com o vizinho, com a gente não vai dar tudo certo. E hoje eu sei que não é, acontece com a gente também, ainda que a gente tenha todo o cuidado, mas pode acontecer. Então, eu aprendi muito com ele a gente está 8 anos juntos, então ao longo desses anos eu também consegui me organizar e me planejar individualmente, né? Então, assim, a gente conseguiu passar por tudo isso de uma forma um pouco mais confortável do que talvez a maioria das pessoas que nunca pensaram sobre isso, né? Então, a gente tinha uma reserva. Eu tive a minha reserva que eu consegui, por exemplo, em determinado momento que eu falei, bom, não vou conseguir dar conta da minha empresa e com os cuidados da Malu. Eu consegui ficar 1 ano sem trabalhar, tranquila, pensando nela, sem me preocupar com outras coisas, né, que seriam motivos de muita preocupação. Então, isso tudo também tem um impacto na nossa vida emocional diante dessa situação, porque a situação a gente não pode mudar muitas vezes, né? É aquilo e a gente tem que lidar, mas passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, não sei nem se eu posso dizer mais tranquila, mas menos angustiada, ajuda demais não só nas questões palpáveis mesmo, em pagar um bom médico, em pagar tudo, mas na questão emocional também. Não, sem dúvida. Acho que o impacto na vida financeira, na adaptação da rotina, né? Dessas preocupações, eu acho que é isso. Todo pai e mãe tem muitas preocupações com os filhos, mas quando você está ali exposto a uma situação que você não imaginou que ia acontecer com você e que demanda mais cuidado, eu acho que esse impacto, com certeza, é ainda maior, né? E por isso que a gente tenta aproximar bastante o seguro de vida ou um seguro de doenças graves, de invalidez, enfim, o seguro pessoal mesmo da parentalidade. E aí, seja ela qual for, assim, né? Mas trazer para perto o seguro de vida como uma ferramenta que pode auxiliar nessa rede de apoio paga, nessa ferramenta para o futuro da criança atípica, porque a gente sabe que é uma criança que vai depender de outros adultos mais tempo. Por isso que a gente tenta trazer como conscientização mesmo, sabe? Porque imagino que não seja uma readaptação fácil e essas dúvidas de como que minha filha vai ficar caso eu falte, ou o que vai acontecer caso o Pedro fique doente, né? Não é nem só a questão da morte, é a questão assim, o Pedro, né, infelizmente ficou doente. O que é que vai acontecer, assim? Então, esse plano prático de como lidar com as coisas, se preparar. Você falou muito de planejamento financeiro, né? É isso, tipo, cara,
preciso ter aqui um planejamento, um respaldo, uma proteção, caso aconteça alguma coisa. E isso que eu falo, assim, é muito importante vocês estarem trazendo esse assunto e até ter uma empresa que democratiza tudo isso, porque antigamente isso ainda é muito visto. Eu lembro de uma situação que a minha mãe me criou sozinha, meu pai não me ajudava financeiramente, e ela era minha base, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E há muitos anos atrás, eu lembro que uma amiga minha falou, minha mãe tá vendendo seguro, marca uma reunião com sua mãe. Eu falei, tá bom. E aí, nessa reunião, ela falou, né? Não, porque você tem que ter um seguro, porque... E aí, minha mãe saiu ofendidíssima. Mas ela tá querendo... Ela tá achando que eu vou morrer? Porque eu não gostei desse assunto, não sei o quê. E aí, logo depois, a minha mãe teve uma doença no rim, ela precisou operar, e ela ficou super grave, e eu tinha 11 anos, assim, 12. Eu falei, caramba, imagina se acontece alguma coisa, né? E eu acho que hoje, tanto por isso esse assunto tá mais disseminado, a gente tem essa noção da importância que é, né? A gente não pode pensar na responsabilidade de ter um filho, não é só enquanto a gente tá aqui. Quando a gente não tá, o filho continua aqui. Então, a gente também tem que pensar nisso. Sim, principalmente nessa fase da infância, né? Porque e da adolescência. Tem um impacto muito grande na vida de um filho. Porque o filho adulto, óbvio, também tem um impacto caso ele dependa daquele provedor financeiro que faleceu, mas é adulto já, né? Minimamente vai conseguir se readaptar um pouco melhor, enfim. Mas uma criança e um adolescente, de fato, não tem, né? Uma vulnerabilidade muito grande. Então, é super importante. Eu acho que esse papo aqui, Rê, e o conteúdo que a gente produziu no seu Instagram, ele passa por isso, assim, né? Por conscientizar as pessoas, por mostrar as ferramentas. Olha, é possível, né, ter um seguro. A gente tá aqui dando acesso, não só acesso financeiro pelo preço justo, enfim, o seguro ser mais em conta na ASUS, não é nem isso, mas também pela experiência, né, pela facilidade de contratar. Então, assim, cara, tá aqui, tá nas suas mãos contratar isso, que é uma ferramenta que é muito importante para sua independência financeira, se você contratar, tipo, doenças graves, para sua própria independência financeira, sua própria autonomia, mas também, principalmente, para os seus filhos, para as pessoas que dependem de você, pessoas que vão depender de você por muito tempo, né? E se não for de você, vai precisar depender de alguém. Então, eu acho que passa muito por isso aqui, a gente conversar, trazer informação para as pessoas, consciência. Estava até vendo o conteúdo que a gente fez juntos lá no seu Instagram, tiveram alguns comentários muito legais, assim. Então, teve um que eu vou ler aqui, que eu já tinha ouvido uma mãe atípica falar sobre isso. Ela só conseguiu relaxar quando entendeu a solução para o futuro do seu filho. Né? Que eu acho que é isso que a gente estava falando um pouco da pressão, assim, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? A gente já ouviu aqui de mães falando, mãe, não pode nem morrer em paz, ficar doente em paz. A gente já tem muitas preocupações, né, durante a vida. Então, e aí eu falo, tudo que a gente puder eliminar de preocupação, vamos. Então, se há algo acessível, se há algo que vai deixar a gente mais tranquilo, porque às vezes a gente nem sente esse peso são coisas que a gente pensa no nosso subconsciente, a gente sabe que tá ali, mas que a gente não consegue palpar, assim. Verbalizar, né? Mas que causa uma angústia, né, assim, pra gente. Então, cada estresse, eu falo tudo, assim. Depois que aconteceu isso tudo da Malu, tudo que eu posso eliminar de preocupação, tudo que pode vir a tornar minha vida mais tranquila, hoje eu faço, assim. Tudo. Não, isso é muito bom. E passa por esse processo de ter informação, ter consciência. Muitas vezes, tipo, a gente tem conversas como essa que a gente tá tendo agora, e pessoas falam, putz, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca pensei nisso. Ou então, só começa a pensar quando acontece alguma coisa próximo, de pessoas próximas, fala, poxa, meu vizinho sofreu um acidente, meu vizinho ficou doente, então meu vizinho morreu. Então, precisa estar próximo para as pessoas entenderem. Então, por isso que é tão importante pessoas como você, né, produtoras de conteúdo, que tem alcance, que as pessoas acompanham a história falar disso, porque aí a gente começa a disseminar mesmo essas ideias, assim. Então, muito legal. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, é sobre um pouco a inclusão da Malu na vida das pessoas, na sociedade, né? Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que você olha, assim, e quais são suas preocupações também, quais são suas ideias sobre essa questão do capacitismo que está sendo muito discutido,
e da inclusão dessas pessoas, né? Porque é isso, criança é pessoa. Muita gente parece não entender isso, né? Mas criança é um ser humano, é uma pessoa que tem direitos, que precisam de acolhimento, de respeito, de inclusão. Como é que é, assim? Então, a gente tem uma forma de lidar com tudo isso, de incluir a Malu em tudo que a gente puder. A gente tem as nossas limitações, porque hoje ela, por exemplo, se alimenta pela veia, ela tem uma questão com a alimentação que ela se alimenta de 3 em 3 horas. Então, a gente tem essas limitações durante o dia, que são em função da situação dela, que a gente, nesse momento, não pode mudar. Mas o que eu faço, assim, ela se alimenta de 3 em 3 horas. Então, eu peço para a médica, você pode jogar essa dieta dela de 9 horas da manhã lá para meia-noite, porque eu preciso ter um tempo para sair com ela. Porque a gente entende que isso é remédio. Porque a gente já foi em vários médicos, assim. E nunca nenhum médico fala pra gente, olha, você precisa levar ela para passear, para viver, para isso é um remédio para mim, né, na minha cabeça. Então, a gente escuta tudo. Você precisa fazer exame, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Terapia. Você vai na terapia, tem que fazer exercício, tem que fazer não sei o quê. Mas ninguém fala. Leva ela pra brincar, pra ser criança, pra ir na praia, pra ir na piscina. E a gente sempre teve essa cabeça de... Ela vai conhecer as coisas boas do mundo. Eu nem via isso como uma terapia, mas hoje eu vejo. Porque eu sei que quando ela chega na praia, que ela bota o pé na areia, ela começa a rir. Então, eu falo, peraí, isso aqui tem um valor muito grande. Não é só o que eu quero mostrar para ela, é o que ela sente ao estar aqui. Então, isso a gente tem essa preocupação de incluir ela em tudo e viver como se fosse uma vida normal dentro das limitações que ela já tem. Mas eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar como sociedade em relação a preconceito. A gente ainda escuta muita coisa que você fala, meu Deus, às vezes vem em formato de ajuda, né? Às vezes vem em formato de religião e pessoas que falam coisas com intuito real, assim, de ajudar, mas que são falas extremamente capacitistas, né? Outro dia, assim, esse discurso de eu rezo muito para ela ser uma criança normal. E eu falo, cara, ok, legal, obrigada, mas assim, por que não aceitar o jeito que ela é? Por que não? Porque o jeito que ela é, às vezes, não dá para mudar. É, né, a forma como ela é. Mas a sociedade a gente consegue mudar. A gente consegue tornar a sociedade mais inclusiva, a gente consegue tornar os ambientes mais inclusivos para que a vida da Malu fique mais fácil. Não só da Malu, como de dezenas, centenas e milhares de pessoas que têm deficiência. Mas a gente ainda tem nessa de tentar algo que não está sob nosso controle, não se esforçar e não visar tanto algo que está total sob nosso controle, que é aceitar a diferença. As pessoas são diferentes. Né? Se a gente contar direitinho, talvez tenham poucas pessoas desse tipo normal que a gente... Que conceito de normal é esse, né? Acho que é isso. Quem que é normal? Então, assim, por que não lutar para aceitar e talvez, né, rezar menos para ela ser diferente e lutar mais para aceitar ela do jeito que ela é. Muito desse trabalho que a gente faz no Instagram, eu nunca quis ser influenciadora, e eu acho que isso é uma coisa que eu falo assim, por isso que eu falo, não sei como aconteceu, porque não foi algo que eu me esforcei. Mas as pessoas começaram a seguir, a gente sumiu um dia e falar, cadê vocês? Parece, não sei o quê. Eu quero ouvir vocês, eu quero aprender com vocês. Então, eu acabo que eu uso disso também para mostrar que a vida pode ser boa, tem coisas boas, essas crianças merecem viver, né? Essas crianças merecem saber. E eu penso assim também, cara, essas crianças já passaram por tanta coisa, e aí viver um preconceito de alguém que não passou nem metade do que ela viveu, que não, sabe, não estava ali, não, então é muito injusto até, né? Então a gente faz assim, muito da minha motivação de estar ali, de vir aqui, de falar, é muito para realmente por entender que, caramba, ainda a gente ainda está muito longe do ideal, a gente ainda pensa muito que o padrão que a gente considera comum é o único aceitável, e o mundo foi feito para esse padrão e as outras pessoas acabam sendo excluídas desse padrão, né? Então, muito que eu faço é disso. Apesar de hoje a gente ainda já ter tantas pessoas com deficiência mostrando que são super capazes, criadores de conteúdo e pessoas de mercado de trabalho, e que já era para a gente ter mudado muito desse conceito, né? Mas é um caminho. Acho que a gente já andou muito, mas ainda falta muita estrada aí para a gente andar como sociedade mesmo, sabe? Porque o mundo diverso,
ele é melhor para todo mundo. Não é só para a pessoa que vive com alguma diferença, com alguma deficiência, com alguma dificuldade. Ele é melhor para todo mundo. Né? Essa Sim. questão da aceitação, de você aprender com quem é diferente de você. Sim. É normal, né? Não, eu acho que esse crescimento orgânico, assim, do seu Instagram, do seu conteúdo, passa também por um entendimento da pessoa que tá lendo ali falar, eu não tô sozinha, né? Eu acho que passa... Porque vai se criando um grupo e uma troca de experiências, né? Eu acho que muitas, talvez, mães atípicas, ou, enfim, que estão fora desse padrão aí, desse conceito de normalidade, precise ver que não está sozinha, que tem uma outra história. Se né? sentem representadas. Se sentir também, representadas. fazem parte de um grupo, que a gente tem essa necessidade de fazer parte de um grupo. E quando você não tá, essa semana a gente levou a Malu no teatro. E não tinha uma criança. O teatro tinha toda a acessibilidade do mundo, assim, tinha tudo. E não tinha nenhuma criança com deficiência, só a Malu. E aí você fica num ambiente que você é diferente de todo mundo. É estranho você ser diferente. E as pessoas olham. Então, e muito disso também faz com que as pessoas não frequentem. Porque elas se sentem diferentes. E aí as pessoas olham porque é algo diferente. E aí as pessoas não vão. E aí acaba se tornando uma bola de neve e excluindo cada vez mais essas crianças, esses adultos também. De uma forma geral, de atividades que, cara, a Malu se divertiu muito. Ela não entendeu, provavelmente, o que estava acontecendo na peça. Mas tocava música, ela ria. O ator falava, ela ria só de entrar, sei lá, sentir o cheiro da pipoca e eu não sei. Mas ela já começou a rir. Então, assim, elas precisam viver isso, né? Sim, não, muito legal. Muito, muito, muito bom que mais e mais pessoas tenham essa consciência que você tem e que você continue compartilhando a história de vocês com todo mundo. Porque eu acho que é isso. São histórias reais que fazem as pessoas terem consciência, abrirem a cabeça, né, ter conhecimento. E que também enxerguem, de alguma forma, o seguro de vida ou outras ferramentas que tem aí para tangibilizar um pouco desse suporte financeiro e emocional como uma solução, uma saída. E que vocês se sintam um pouco mais tranquilas e respaldadas, assim, com essas ferramentas que estão aí. Com certeza. Para ajudar. Possível para ajudar. Então, muito obrigada, Rê, por dividir a sua história, por estar aqui. A gente está muito feliz, muito emocionada. E, enfim, muito obrigada e vamos seguir juntas. Obrigada a vocês pelo convite, pela parceria, pela representação, por todo esse trabalho que a gente está fazendo junto. Eu estou muito feliz. Bom, obrigada. É isso, gente. Se você curtiu o conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, comente e aguarde que vão vir mais conteúdos por aí sobre infância segura.